Olá, bem-vindos, comunidade rara. Eu sou Regiane Monteiro, diretora do Muito Somos Raros. Bem-vindos todos ao Poder Raro, nosso podcast do Muito Somos Raros, que trata sobre todos os temas relacionados à comunidade rara. E hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa, e com uma pessoa, né, que vem com uma história de determinação, de coragem, que está à frente de grandes ações que estão sendo realizadas no Brasil voltadas para o universo das doenças raras, né? Então, eu estou falando aqui do fundador, presidente da Casa Hunter e da Casa dos Raros e presidente da Febra Raras, o Tony Daher. Tony, muito prazer. Estou muito feliz de receber hoje você aqui no Muito Somos Raros. E eu queria começar conversando com você hoje, queria que você contasse um pouco para a gente, um pouco da sua trajetória. Acho que muita gente já te conhece, já sabe muito sobre você, mas nem todo mundo conhece como que você entrou nesse universo dos raros e como que você começou a Casa Hunter e como que a gente chegou hoje até aqui e o que nos espera daqui para frente. Então, esse vai ser o nosso tema hoje do podcast e eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. Perfeito, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. A trajetória não é muito diferente das famílias, né, que a gente conhece e vê a jornada do paciente dia a dia. Eu sou empresário, né, do ramo de roupas há 27 anos, sou cientista político, então nunca tive acesso ao mundo de doenças raras, nunca conheci nem ao mundo da saúde em geral. Minha esposa era dentista, né, então quando tinha uma dor de cabeça, perguntava a ela o que eu preciso tomar para dor de cabeça. Então, não tinha noção zero, né, sobre essa área. E olha como é o mundo, né? Nasceu meu filho em 2009, o Anthony, e me orgulho de ser o pai dele. E a gente começou uma saga, uma jornada grande de diagnóstico, o que está acontecendo, por que ele tem isso, por que ele tem aquilo. E com todas as condições materiais que eu tinha, como empresário, levava ele nos melhores médicos de São Paulo do país, os melhores. E ninguém Como foram conseguia. Esses primeiros sintomas, Tony? Olha, ele nasceu com pé perceberam? torto congênito. Né? Ficou também, enquanto ele nasceu com falta de um pouco de oxigênio, ficou no UTI uma semana. Depois, a gente descobriu que tem pé torto congênito, usou gesso nas duas pernas, até em cima, até 7, 8 meses de idade, mas acabou andando com 1 ano, 3 meses, 1 ano, 2 meses, acabou andando. Começamos a perceber atraso na fala, atraso no comportamento com 2 anos de idade, mas também ele tinha alguma característica no fenótipo dele, né? Só que o pediatra dele falava, não, ele puxou o voo, vocês estão se preocupando mimando, exatamente, mimando ele muito, por isso ainda ele não fala. Ele via ele de 15 em 15 dias, o pediatra dele era pediatra da minha esposa, olha Sim. a experiência que ele tem, né? Não posso citar nome, mas dos melhores pediatras de São Paulo, mesmo assim, nunca desconfiou de uma doença rara. E a gente colocou ele na fono, não adiantou nada. E isso foi um período de quanto tempo, Tony? 3 anos e meio, 3 até anos a e gente meio. chegar no diagnóstico. 3 anos e meio. Passando por os melhores especialistas e ninguém desconfiava. A maioria falava que precisava de interação social, ou fono, mas ninguém pensou fora da caixinha. Como foram esses 3 anos para você e para sua esposa? Angustiante, porque tinha medo de ter alguma coisa grave, sem entender que existia a doença rara, sem até conhecer que tem dentro das especialidades existe um neuropediatra ou geneticista. Eu não sabia que existe esse nome geneticista. Porque quanto a gente não é do ramo, nunca passamos por isso, a gente não sabe que existe essa especialidade. É verdade, essa especialidade é uma especialidade rara. Então, quando saiu o diagnóstico do meu filho, assim, o mundo desmoronou. Quem pediu esse diagnóstico para vocês? Olha, foi o neuropediatra, Dr. Erasmo Casella, do Einstein. Eu lembro que, de tanto que eu insisti no nosso pediatra, ele falou, olha, eu tenho como indicação o neuropediatra dos melhores do país, especialidade dele, né, o comportamento, tudo, mas eu vou ligar para passar para vocês marcar com ele.
Só que ele tinha 6 meses de fila para marcar, de tão importante. Eu falei, não dá para esperar 6 meses, pelo amor de Deus, precisamos marcar já. Era uma quarta-feira e quinta-feira era feriado. Ele conseguiu encaixar gente no feriado para atender gente no feriado, de tão que eu insisti. E atendeu a gente no feriado. Mesmo assim, ele atendendo e fez todos os testes com o Anthony. Ele falou, olha, tem um espectro leve de autismo, mas eu acredito que seja interação social, não tem nada demais, mas eu vou dar alguns exames para vocês, vão fazer com calma, porque esses o convênio com certeza não vai pagar, são exames caros, levam muito tempo, o seu Fleury que faz isso, esse outro ressonância você pode fazer nesse hospital. Mas vocês vão fazer com calma. Agora é importante, vou indicar uma fono que cuida, né, que é especialista em interação social, porque ele achava que o problema dele também é interação social, não é a mucopolissacaridose. Mas ele desconfiou pouco da mucopolissacaridose, mas quase nada. Ele falou, vou dar. Eu falei, eu quero todos, porque eu insistia, quero todos os exames, não sabia quais são os exames que vai dar, mas quero tudo para ver se realmente meu filho não tem problema nenhum, se está tudo bem, se realmente é apenas interação social. Aí ele deu o exame. Eu não esperei, ele falou, podem fazer com calma. Eu fui direto fazendo todos os exames, né? E quando saiu o resultado foi assim uma coisa impressionante, né? O meu mundo caiu. Acabou. Eu sei que minha vida até o diagnóstico era de um jeito e após o diagnóstico mudou para sempre. Mudou completamente. É claro que tem variação. No momento a gente não aceita, a gente fica revoltado, a gente chora, a gente lamenta. Hoje estou feliz. E naquela época, que prognósticos que vocês receberam para o Anthony? Como que foi essa... Você recebeu a informação... que ele não vai viver mais que 10 anos. No máximo 10 anos, dá amor e carinho para ele o máximo que puder. Foi o que você ouviu dos médicos. Eu não aceitei isso. Eu falei, olha, eu não sou médico. Naquela época eu não entendia nada de doenças raras, nem doenças comuns. Falei, olha, eu sei que nós temos muitas tecnologias novas em saúde. Eu acho que a medicina está avançando e não vou permitir que o meu filho morra até 10 anos de idade. Eu vou trazer a cura dele ou vou melhorar qualidade de vida dele. Não aceitava, porque primeira coisa, mais que um médico te fala, você entra no Dr. Google, né? Sim. E você vê tudo. De pior, né? Lá. Você vai ver que seu filho pode ficar cego, surdo, parar de andar, pode ficar assim, vegetativo. Desesperador. E realmente a jornada do paciente é esta. E a dele era esta. Ele parou de falar, ele começou a falar, claro, mas atraso na fala. Ele começou a fazer frase, ele falou até 100 palavras, mais ou menos, até 5 anos de idade, e depois perdeu a fala totalmente. Você vê a degeneração. Sim. Só que a gente conseguiu reverter isto, conseguimos reverter. Hoje ele tem 15 anos, tem atraso cognitivo, mas está estabilizado e está melhorando, está voltando a querer falar agora, está voltando. Isso é inédito, isso é milagre para essas doenças, que na história natural das doenças não existe isso. Pela primeira vez no mundo que estamos revertendo essa situação, estamos dando qualidade de vida para esses pacientes. E você teve todo esse processo até você ter o diagnóstico, 3 anos, com todas as condições que você teve. A partir dali começou uma segunda jornada. Exatamente. Aí eu comecei a primeira segunda jornada. Foi o que é isso e preciso buscar tratamento. Como é que foi essa segunda parte? Segunda parte do tratamento, que a gente descobriu naquele momento que tem reposição enzimática, porque a doença dele falta de uma enzima, um gene, nasce com defeito daquele gene. Ele não fabrica enzima suficiente para reciclar, entre aspas, um lixo que acumula dentro das células e leva essas células à morte e à degeneração do corpo inteiro, porque as células nossas, tudo, até o cabelo, tem célula. Então, a gente vive de células. Então, imagina, esse lixo acumula, leva à morte, o que vai acontecer no corpo inteiro, no sistema nervoso, no osso, no coração, em tudo, vai degenerar de uma maneira até levar ao óbito, infelizmente. Então, naquele momento, tinha reposição enzimática no país de uma empresa americana, empresa estrangeira, não vou citar nome por respeito. Sim. Só que aquela enzima não era suficiente para barrar totalmente a regressão da doença, a progressão, da doença, porque ela não penetrava no sistema nervoso central, a enzima, para limpar
os glicosaminoglicanos que acumulam dentro do sistema nervoso central, ela não poderia acessar os músculos do coração, não poderia acessar o osso. Então, o coração continua degenerando, o sistema nervoso degenerando, né? Então, ela dava um pouco uma sobrevida de 4, 5 anos, mas o paciente acaba indo ao óbito com 12, 13, 9, depende de idade. Então, eu lutei muito para ter acesso a essa enzima, mas em paralelo... E já tinha algum médico no Brasil que estava em contato com essas empresas ou você foi fazer o contato diretamente? Já existia? Uhum. Dr. Roberto Giuliani, doutora Chong, doutora Ana Maria Martins, vários médicos, porque o Dr. Giuliani já tinha feito a pesquisa aqui e já estava sendo comercializado o produto no Brasil. Então conseguimos acesso, só que não era suficiente para estabilizar a situação do Anthony, especialmente no que tange o sistema nervoso central. Então o que eu fiz? Foi buscar outras terapias que podem ajudar, aquilo que é chamado de terapias combinadas, que pode ajudar a estabilizar, a não deixar ele degenerar tanto, até surgir umas outras oportunidades, outras novidades na área de medicina. O paciente raro ele precisa ganhar tempo muitas vezes, exatamente, né? isso que falta para ele, o tempo. Tem que ganhar esse tempo para conseguir esperar esse momento de chegada de um medicamento. Exatamente, por isso a gente luta muito para trazer as pesquisas fase 1, 2, porque o paciente não tem esse tempo de esperar concluir as pesquisas, registrar na Anvisa, comercializar, ele já perde o timing para ele aproveitar de uma novo medicamento. Exatamente. Então, consegui, com o tempo, né, manter ele bem. É claro que ele perdeu a fala, mas a degeneração dele foi muito mais lenta de qualquer outros pacientes. Com as terapias inovadoras, com suplementos, com coisas assim que... está tendo pesquisa no Japão, por exemplo, num suplemento que teve 50 famílias que acharam que é legal. Eu pesquisava com cientista quais são os efeitos colaterais. Se é seguro, eu testava. Entendi. Porque como se não vai fazer fazer vida nesse período? Não, eu abandonei. O que aconteceu com a sua vida eu era uma profissional, pessoa, financeira? Eu era uma você? Pessoa que trabalhava 24 horas por dia, sabe? Aquele cara que não saía da empresa dele. Exatamente. E minha empresa fabrica muita coisa para as redes de lojas do país inteiro. Eu ia para almoçar, saía do escritório 15 minutos, voltava rápido para... Sabe? Larguei tudo na mão dos funcionários. Tudo totalmente na mão dos funcionários para ir acompanhar meu filho durante anos, todas as infusões dele nos hospitais, todas as discussões com os médicos, viajei o mundo inteiro. Não existe um pesquisador em doenças raras no mundo que não me conhece. Não existe. Foi o seu objetivo de vida ali, exatamente, né, Tony? Você mudou completamente. A gente, uma coisa Como engraçada. Como foi para sua esposa esse período também? Tá, a mesma coisa. Minha esposa foi muito duro, mas ela foi forte porque ela tem um amor incondicional para ele. Ela se dedica 24 horas por dia, independente da ajuda que ela tem. É ela que coloca a mão na massa. A ajuda é para ajudar ela, mas não para ela que faz tudo com ele. Graças a tudo isto, hoje ele tem condição de saúde privilegiada. O exame dele de saúde é melhor que todos nós. Tirando a doença dele, o atraso que teve, mas pega o hemograma dele, o exame de sangue, é perfeito. O corpo dele está perfeito. É difícil você ver um corpo de mucopolissacaridose perfeito com 15 anos. Entendi. Tem 1,75 de altura, menino forte, perfeito. Então, isso graças ao amor, à dedicação da mãe. Se não fosse pela mãe, pela Fernanda, eu não ia poder fazer tudo isso. Ela me deu a força. Ela falava, pode ir, vai em busca, eu tenho certeza que você vai conseguir. Apanhei muito nisto, porque muitos sis viraram não, muitos não, mas nunca desisti. Nunca desisti. E a partir desse momento você começou a ter contato com outras famílias que também passavam pela mesma coisa. Exatamente. E assim surgiu a Casa Hunter. O engraçado de tudo isto, queria buscar as pesquisas para meu filho, só que durante quase 7 anos de luta, só consegui buscar pesquisas para os outros. Para todo mundo no país, menos dele. Entendi.
É engraçado, né, isto, né? Mas como as coisas vão vão se encaixando nesse universo. Então, no momento que você conhece a história dessas famílias... famílias... Você puxa o fio e aí você começa a ver que é muito maior do que você imaginava. Exato. Né? E todos os programas que foram criados na Casa Hunter foram por causa da jornada do meu filho. Porque quando descobri a doença dele, a própria geneticista Chong Ai-Kim, que era a geneticista dele, falou ele precisa passar, além do neurologista que ele tem, mas agora precisa não apenas do Dr. Erasmo, precisa de neurologista que conhece as doenças raras muito mais a fundo. Precisa de fono, de físio que conhece, precisa de psicóloga que conhece, precisa de dentista que conhece, precisa de cardiologista que conhece. E isso é muito difícil. Eu tive o privilégio que me indicaram alguns que eu poderia pagar consulta e levar. Por isso criamos o Day Hunter, colocar todo mundo no mesmo lugar, para que o paciente SUS tenha acesso aos mesmos profissionais que eu posso ter acesso. Ter qualidade de privado, né, totalmente filantrópico, para encurtar a jornada do paciente e dar dignidade para as famílias. Quando vocês começaram, quando a Casa Hunter, quando você entrou nesse processo, você viu tudo o que acontecia, o privilégio, de certa forma, né, óbvio, entre aspas, de você estar trazendo todas essas terapias e, né, iniciando esse começo dessa jornada no tratamento. Como que foi observar como é o nosso sistema de saúde em relação aos pacientes raros ou pessoas que têm, né, que dependem do Sistema Único de Saúde para um tratamento de uma doença muito mais específica? O que você encontrou no nesse início? Infelizmente, eu percebi que precisamos mexer no sistema. Por quê? 99% das doenças raras eram judicializados. Só um medicamento, até 2017, a gente tinha apenas um medicamento para a doença do Gaucher, que era incorporado no Sistema Único de Saúde. Por isso, o que foi fazendo, né, a Casa Hunter? Montando, né, trabalhando para ter, por exemplo, Câmara Técnica de Doenças Raras no Conselho Federal de Medicina. Né? A gente trabalhou muito em Brasília, comecei a enxergar como a Casa Hunter fez o trabalho, o planejamento. Olhei o sistema regulatório, falei, olha, se a gente quer acesso no país, para eu chegar lá, eu preciso da segurança jurídica. Então, precisamos mexer nas resoluções para facilitar a pesquisa, entrada de medicamento. Então, começamos a trabalhar para ter resoluções, a 563 da CONEP, Conselho Nacional de Saúde, em 2017, a 204, 205 da Anvisa. Depois, quando a gente trouxe a primeira terapia, duas pesquisas em terapia gênica no Brasil, para MPS-1 e MPS-2, a Anvisa não tinha nenhum setor que cuidava das terapias avançadas, não tinha nada, nem resolução. A Anvisa demorou 1 ano e meio para aprovar nossa pesquisa, porque ela teve que fazer uma resolução específica para as terapias avançadas. E depois, para fazer uma resolução para aprovar essas terapias aqui, não apenas para a pesquisa, teve que contar com nossa ajuda e a gente trouxe para a Anvisa também a equipe do Jim Wilson da Universidade da Pensilvânia, porque eles são um berço da terapia gênica, para colocar os critérios adequados, né, para essa resolução. E a própria Anvisa agradeceu a gente na reunião do DICOL em 2019, citando a importância da Casa Hunter nessa resolução, né, que vai revolucionar o acesso em terapias avançadas no país. Então, foi um trabalho primeiro na regulação. Uma vez você tem uma garantia de agência regulatória que garante o fast track, que prioriza, né, os medicamentos em doenças raras ou a pesquisa, você vai trabalhar o acesso. Só que para nós o acesso não é apenas incorporar um medicamento, é acesso a um ecossistema completo, a um diagnóstico, equipe multiprofissional, né? Acesso à dignidade. Essas famílias hoje perdem a dignidade esperando na fila e vendo o filho morrer. Isso é inadmissível no Brasil. Eu não consigo aceitar, não vou nunca aceitar isto, não podemos baixar a voz, porque eu acho que a gente... eu estou de 1 ano para cá, aliás, estou aumentando a minha voz, estou pressionando mais, porque chega. Pessoas morrem todo dia, mais que 72% dessas famílias, dessas mães, estão solteiras agora, porque o marido largou e foi embora. Sim, isso é uma realidade, é uma coisa que eu perguntei para você. Realidade. Inclusive, você sabe que você é um caso raro também, né? nesse então, sentido. Não, isso é uma obrigação do homem. Eu acho que o homem que não faz isso não é homem, né? Concorda comigo? Concordo. Não é homem. Isso no câncer já é comum também, né? Imagina quando a parceira tem raras. câncer, os homens geralmente se separam. Absurdo, então, isso a gente já tem esses números também. Infelizmente, a gente vive um mundo injusto por causa do ser humano.
porque isso é reflexo do ser humano. As políticas também reflexo do ser humano. Com certeza. Então, as pessoas do bem precisam se juntar para melhorar o sistema. Mas a gente tem um gargalo muito grande no Brasil como um todo, que você conhece bem, porque você passou por essa jornada, só que com muito mais acesso já, que é o diagnóstico, né? Sem dúvida. E como que vocês estão trabalhando toda essa ponta até chegar no acesso do medicamento? Olha, muito simples. Tudo é planejado. Regulação, depois. Para eu ter acesso democrático, preciso ter diagnóstico mais ampliado. Por isso, a Febraharas aprovou o projeto de lei do teste do pezinho. Toda a articulação feita dentro do Congresso foi graças à Febraharas. A Febraharas montou uma equipe multidisciplinar da Sociedade de Genética Médica, da Sociedade de Triagem Natal. Conversamos com o Ministério da Saúde, conversamos com todas as alas dentro do Congresso, com os relatores, com o autor, indicamos tudo, passo a passo, negociamos com o governo para a gente conseguir aprovar e aprovamos em tempo recorde. Tem coisas que eu não vou citar aqui, mas eu posso um dia te contar tudo o que aconteceu até no dia da votação. O que é que a gente fez para poder aproveitar e todo mundo votar a favor. Foi um trabalho realmente muito grande da Febraharas, uma articulação muito grande em benefício da aprovação do teste do pezinho, para ampliar ele. E hoje, com essa ampliação, uma vez implementada, nós viramos o melhor país do mundo em diagnóstico. O melhor. Estados Unidos não tem isso. Só num estado que tem 60 doenças. Não em outros estados, não é nacional lá. Um estado tem, outros não tem. Aqui você vai ter, nacionalmente, mais de 60 doenças. Nacionalmente. Isso já está acontecendo, Tony? Não, algum estado eles estão fazendo em paralelo, tipo Brasília, São Paulo, mas não as doenças que estão no projeto de lei todas, né? Sim. Porto Alegre ia fazer, a gente estava negociando para fazer isso também no Rio Grande do Sul. Infelizmente aconteceu catástrofe lá, foi adiado todo esse trabalho, mas a gente estava querendo fazer isso junto com Casa dos Raros. Mas nós vamos trabalhar para fazer isso e estamos esperando a má vontade do Ministério da Saúde para poder implementar o teste do pezinho. Exato, porque isso é uma coisa que a gente tem escutado bastante, porque né, muitas vezes acontecem de leis serem aprovadas, mas elas não se tornam efetivas. Esse é outro problema que a gente tem. Né? Só que tudo tem no prazo. Se eles não começarem a implementar 2025, você pode ter certeza que Febraharas vai ser a primeira ação civil pública junto com o Ministério Público contra o Ministério da Saúde, vai ser pela Febraharas. Não dá. E nosso trabalho junto com o Ministério Público tem que fiscalizar o trabalho do Executivo. Eles estão ganhando dinheiro para fazer o quê? Para deixar as pessoas morrer na fila? Enquanto a gente não tem o teste do pezinho ampliado, essas crianças... Esquece. A porta da entrada, que nem a Conitec, faz tudo errado. Adianta o que incorporar um medicamento. Por exemplo, ela incorpora um medicamento e coloca critério. Ele pode só apenas criança até 6 meses de idade tem direito. Tá. Se você não incorpora o diagnóstico, como você vai diagnosticar até 6 meses de idade? Tem cabimento? Você dá o tratamento sem dar o diagnóstico? Que nem puxar a orelha assim. Tem condição? Não tem condição. Não tem condição. Então, hoje, não vejo que o Executivo quer resolver o problema. O Executivo foge das responsabilidades porque ele não quer ter o trabalho. É mais fácil fechar a porteira do que resolver o problema. É o problema que eles mesmos criaram. Porque durante anos não foi feita uma gestão adequada, eficiente, para modernizar o Sistema Único de Saúde. Você não pode tratar as doenças raras nas margens das outras doenças. Quando o SUS foi criado, não existia tratamento nem nada sobre doenças raras no país. Hoje se tem a medicina regenerativa, se tem a medicina de precisão, as terapias-alvos, os diagnósticos de sequenciamento genético, do DNA. E cadê o SUS? Como você está preparando o SUS para isso? Essa questão dos recursos, Tony, que vem... Isso é uma coisa que toda hora é falada, né? Mas a gente tem que entender que na saúde pública a gente não tem recursos para tudo, para todos, né? Você sabe que esse é um discurso olha, eu aceito super tudo, conhecido. Aceito todas as desculpas, menos esta. A maior prova que o Brasil tem muito dinheiro, que roubaram tanto e até hoje não quebramos. E continuam roubando. Pega a pesquisa do Banco Mundial sobre o Sistema Único de Saúde. O Banco Mundial ele apontou que 30% do dinheiro do SUS é jogado no ralo.
Então, se você pega 130, 140 bi do orçamento do Ministério da Saúde, tira 30%, são 40 bi por ano jogado no lixo. Estão reclamando de 2 bi de judicialização das doenças raras. Não é absurdo isto? É um absurdo. Nós não precisamos de mais recurso. E, além disto, eu provei em Porto Alegre. Eu não citei um número, não sei se alguém de vocês estava no Prêmio Gente Rara. Eu citei, estava a secretária da Saúde estava lá. Falei, quanto a gente recebe por paciente? Para fazer todo o diagnóstico, se precisar exoma junto. Só o exoma hoje, você vai fazer no laboratório, tipo, você paga 3, 4 mil reais. A gente faz tudo, passa por equipe multiprofissional, também com dentista, não apenas médicos não médicos, fazer o plano de manejo e o diagnóstico. Tudo isso a gente recebe 3 mil reais para fazer com menos de 60 dias. Enquanto a média de diagnóstico, 5 anos e 4 meses no Sistema Único de Saúde, o paciente gasta, antes de chegar no primeiro especialista, em torno de 50 mil reais. O SUS gasta. A gente faz tudo para ele por 3 mil reais. Então, só nessa economia, dá para bancar todas as terapias avançadas e sobra dinheiro. E com toda essa informação disponível, o que aconteceu com a STF, Tony? Porque a informação está disponível, a gente tem pesquisa, é o Banco Mundial. Assim, eu acho que para todo brasileiro, eu vou te falar uma coisa. A sensação de dinheiro mal gasto no universo público é muito... Assim, a gente não precisa nem falar muito sobre isso, porque as pessoas já sabem disso. Eu não posso, né? jogar, eu não posso jogar a culpa no STF. Isso seria muito precipitado. Não justo também jogar a culpa no STF. O STF tenta fazer o melhor, de verdade. Nenhum juiz é partidário, nenhum juiz. Isso acredito. Mas o STF pode cometer alguns equívocos. Não é todos, nenhum juiz no mundo também, todas as sentenças deles são 100% perfeita. Concorda? Sim, com então, certeza. o STF na súmula, né, lá no artigo 1, 2, 3, 4, for perfeito. Só no 6, e nem cabe chancela Conitec, errou. Errou. Mas por que errou? Porque foi feito um trabalho do Executivo com a STF para convencer eles. E esse trabalho do Executivo não mostrou a realidade verdadeira. Você não pode colocar a Conitec como uma comissão opinativa ligada ao Ministério da Saúde. Faz parte do corpo do Ministério da Saúde. Depende politicamente do Ministério da Saúde. Ela não pode ser a tomador da decisão que paga. Não pode. Conflito de interesse total. Além disto, ela não tem um corpo que consegue trazer as informações de uma forma robusta para ela tomar a decisão certa. Vamos trazer informação para as pessoas que estão ouvindo a gente, Tony. O que o tema 6 traz que muda a situação do raro hoje no Brasil, na visão de vocês? Antes do tema 6, qualquer medicamento registrado num país do ICH, das agências reguladoras mais conhecidas do mundo, tipo FDA, EMA, mesmo não tendo registro no Brasil, se confirmar, né, que o paciente não tem como pagar e não tem nenhum medicamento, né, que substitui ele incorporado no Sistema Único de Saúde, com relatório que comprova a eficácia e segurança dele do médico, ele teria acesso via judicial. Tá? Hoje, o que mudou? Hoje, ele não pode ter acesso via judicial sem medicamento estar registrado na Anvisa, ou pelo menos tem que passar na Conitec, sempre tem a chancela da Conitec. Então, a Conitec vai ter que opinar em todas as decisões judiciais, se está a favor ou contra aquele medicamento. Tá. O que significa na prática? Nós temos hoje no Brasil registrado na Anvisa mais de 120 medicamentos para as doenças raras. Quanto que são incorporados? Menos que 30. Tá certo? Então significa que eu vou deixar uns 80, 90 medicamentos já tiveram uma negativa, ou pelo menos 50 já tiveram uma negativa da Conitec, que hoje estão salvando a maioria deles. A maioria são drogas órfãs. Único tratamento para o paciente. Você vem, tira esse tratamento do paciente. Se o juiz vai atrás da opinião da Conitec, ele vai tirar o tratamento do paciente. O que vai acontecer? É muito simples. Igual 1 mais 1 igual 2. Muito simples. O paciente vai morrer. Não tem jeito, ele vai morrer. Já pensou você tirar 50 medicamentos de milhares de pacientes do país que estão tendo esse benefício, estão vivendo hoje graças a esse tratamento? O que vai acontecer? Milhares dos mortos, milhares de gente vão morrer. Milhares.
Só que são mortes silenciosas. E as negativas da Conitec, você acha que elas estão acontecendo muito mais em cima realmente dos estudos? Não. O que está acontecendo? Posso falar? Eu não vou ser tão assim... categórico. Categórico. Algumas, sim. Não é todos os medicamentos que chegam no Brasil têm eficácia 100%. Por vários motivos. Eu acho que o Conitec, o Anvisa, tem que ter um centro como Casa dos Raros para acompanhar a aplicação desses medicamentos e a resposta a curto, médio e longo prazo. Porque quando se trata de doenças raras, o N de paciente é muito pequeno na pesquisa. Pode ser que aquela pesquisa beneficiou aquele N pequeno, mas quando você coloca uma quantidade maior de paciente, a resposta muda. Exato. E você só descobre isso quando você comercializa um medicamento ou aplica ele em maior quantidade, né, de paciente. Só que quando a gente trata paciente com doença rara, a gente precisa de aprovação rápida. O paciente não tem tempo. Só que, no mesmo tempo, quando falo de acesso, a gente tem que criar um ecossistema. Eu não sou a favor de liberar um medicamento sem fazer o risk share, compartilhamento de risco. Exato. Só que isso não precisa ser feito apenas para terapias avançadas. Tem que ser feito para todas as terapias de uma forma automática, através de centros adequados, tipo Casa dos Raros. Porque outros centros não são adequados. Com todo respeito, não são adequados. O centro que permite que o paciente fique 4 anos na fila, esse não é centro de atender doenças raras. E eu acho que você está trazendo uma questão que a gente não ouve muito e que a gente não fala muito, que é esse paciente que não pode esperar pelo medicamento, ok, né, que tem a questão, o paciente pode vir a óbito durante esse período, mas cada paciente que você coloca em tratamento numa doença rara, com um medicamento, você também está ajudando a pesquisa global. Sem dúvida. Em cima desse medicamento. Acho que isso é um ponto super importante, que é esquecido quase que todas as vezes que a gente fala de doença rara. A gente fala muito, e acho que isso é uma coisa que valeria a pena a gente começar a trazer para a comunicação, que é, no caso das doenças raras, diferente do que acontece com o diabetes, né? Porque a gente faz muito comparativo. A gente tem 10 milhões de pacientes com doenças raras e 10 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, por exemplo. Mas um paciente que tem diabetes são 10 milhões de pessoas e você vai testar milhares de pessoas com aquele medicamento. Sim. Em raras, a gente está falando de pouquíssimas pessoas mundialmente, em cada país. E ao você incluir uma nova terapia, a gente também não sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer a partir daquela terapia nos próximos 10 anos, 15. Muitas vezes a gente não sabe. Por isso, a Quanto terapia mais avançada, pacientes a gente tem, você tem mais dados. Mais dados você vai ter. E como você vai ter mais dados? Então, isso não deveria ser Isso deveria ser um ponto super relevante. Claro. Quando a Conitec, por exemplo, diz que você não tem como provar custo-benefício de um medicamento, mas se a gente não colocar as pessoas em tratamento, que já são muito poucas, dificilmente a gente vai chegar algum dia em algum custo-benefício. Se você não tem centro adequado que apenas trata esse tipo de paciente, para você mapear, ter dados, né, e ter toda a jornada do paciente, né, na tua mão e mostrar isso para a Conitec, para a Anvisa, para todos, você não vai ter resposta certa. Então, para você ter um trabalho adequado e as doenças raras serem sustentáveis para o sistema e não precisa acabar com a judicialização de verdade... E você acha que o judiciário tem essa noção de que funciona desta forma? Não tem. Não tem. Não tem, ninguém tem, porque são poucos que têm essa noção. Até a gente tinha essa ideia na teoria. Hoje nós podemos provar na prática depois que montamos a Casa dos Raros. Então, para você dar resposta para o sistema, você precisa ter centros adequados no país inteiro. Se tivesse um Ministério da Saúde que tem essa visibilidade, ia chamar a gente e falar, vamos montar esse Casa dos Raros em todos os municípios, não unidade básica de saúde completa. Se monta a unidade básica de saúde, mas dentro delas, 8% delas tem que ser destinada para a Casa dos Raros, para ser em Casa dos Raros, especial só para doenças raras. Aí sim, você não vai precisar, você acaba com a judicialização, porque vai ser via administrativo. Aquele paciente começa a tomar medicamento, você vai dar resposta de 6 em 6 meses. Está dando o efeito certo, está respondendo certo, então vamos continuar. Não está respondendo, vamos parar. Tratamento.
Aí o Ministério vai economizar milhares de dinheiro, muito dinheiro, vai ser eficiente, vai acompanhar todos os pacientes, vai ser um sistema justo para todos, seja para o Ministério da Saúde, seja para o paciente, seja para a Anvisa que aprovou medicamento. Nós queremos controlar tudo. Eles não querem controle, nós queremos controle. Nós queremos saber cada paciente que está tomando, se ele precisa tomar, quais são os resultados. Nós queremos acompanhar e entregar resultados, seja laboratoriais, seja clínicas. Nós queremos mostrar. E aquele medicamento que nos serve, nós só vamos ser o primeiro a tirar ele, antes deles. Então, por que a gente não cria um sistema justo que dá sustentabilidade e dá dignidade para os pacientes? É muito simples. Temos já a fórmula. Nós não estamos inventando roda, já fizemos isto. Já mostramos numa pequena escala que funciona. Como mostrar isso para o judiciário também, Tony? Só o que vocês sentar, estão fazendo nesse sentido? Já existe algum projeto? A gente vai querer agora sentar com todos em 2025, com todo mundo. Mas tem muita gente que não quer escutar. Ou escuta, faz de conta. Eu acho que o judiciário ele precisa entender, precisa ser capacitado nessa área. Eles só escutam alguns gestores que durante 30 anos só rejeitaram, mais fácil rejeitar do que aceitar. Problema, quando você tem um problema, em todas as áreas, se você foge do problema, só acumula, né? Com certeza. E é isso que vem acontecendo. Por isso, nós estamos trabalhando com o Congresso Nacional para garantir o acesso democrático via projetos de lei. E tem uma outra questão que sempre chega também para a gente nessas discussões e que o Judiciário também leva em conta e o Ministério também fala muito sobre isso, que é a questão do preço dos medicamentos. Existe também um lado Casa Hunter, conversando com a indústria, porque a gente até ontem estava realizando uma coletiva de imprensa para falar sobre HIV e a gente está fazendo um documentário sobre toda a história, né, do HIV no Brasil. E a gente sabe a briga que foi em muitos momentos para se realmente diminuir o preço dos medicamentos. Eu acho que o Brasil tem Como que a gente está em relação a isso também? Olha, a maior prova, a primeira parceria pública-privada em terapia avançada no mundo foi a parceria que a gente fez aqui no Brasil entre a Gemma Group e a Fiocruz. Que fez tudo esse trabalho foi a Casa Hunter. Então, esse prova que nós somos a favor, mais que o próprio governo, da sustentabilidade de baratear o preço e que tem um caminho e mostramos o caminho. É claro que o que justifica o preço alto, eu vou te dar exemplo. Falando de Jim Wilson, que estava antes de ontem conosco. Ele ficou na pesquisa 40 anos, pesquisando moléculas, pesquisando uma terapia avançada. Ele tentou muito, não acertou. Levou 40 anos para acertar. Quanto ele acerta? Ele montou a empresa porque ele quer levar a terapia gênica para o mundo inteiro de uma forma acessível. Por isso a gente trouxe ele para cá para começar do Brasil. E conseguimos convencer para ser o Brasil o primeiro país. Mas ele poderia ser comprado por uma empresa multinacional grande, né? Ou ter um venture capital para eles colocar preço, em vez de colocar... O preço aqui no Brasil vai ser em torno de $400 mil uma terapia gênica que custa hoje $3 milhões. Olha a diferença. Né? Eles poderiam ter uma empresa que compra ele não aceitou porque ele é Jim Wilson, mas outra pessoa poderia aceitar, como está acontecendo no mundo inteiro. Entra com o pesquisador, fala, agora para mim eu vou comprar a tua pesquisa, mas eu vou comercializar. E coloca preço $3, $4 milhões. Mas por que eles colocam esse preço? Porque muitas empresas, quando começam a pesquisar, fazer pesquisa base, eles acertam uma, erram em 10. Para acertar uma, já erraram em 10. Já investiram em 10 para acertar uma ou duas. Então, aquela pesquisa, só ela que acertaram, não gastaram mais de 50 a 100 milhões de dólares em pesquisa. Até 100 milhões, às vezes 200 milhões, depende o quantos centros no mundo tal. Mas 100, 200 milhões de dólares já faz a pesquisa, não um bi. Mas mais ou menos eles calculam um bi, porque foram milhares de outras pesquisas que não deram certo, fizeram um investimento. E você está falando de doenças raras. Se não coloca preço lá em cima, ele não terá um investimento. Então, eu entendo porque o preço está alto. Mas que está no outro lado, o pagador, ele não quer pagar preço alto, também entendo, porque se vai pagar tudo preço caro, não tem sustentabilidade. Exato. Para isso, o que acontece? Tem que fazer parcerias. O governo tem que ser proativo, falar, vem cá, você tem 10 moléculas no país.
Você vai me fazer 4, o preço do custo 6, vou te comprar no teu preço. Um exemplo. Ou você vai fazer tech transfer para mim dessas moléculas que me interessam, o outro eu te compro assim. Então, tem o poder que tem barganha. Tem os dispositivos para isso. Tem um dispositivo para isso. O que está acontecendo hoje é que isso tudo está indo, de certa forma, para a judicialização. Muitas vezes, se um medicamento não está aprovado aqui, o preço que vai se pagar, que o próprio governo vai pagar, é muito alto. A Zolgensma, quanto chegou? O governo pagou primeiro 6 meses em judicialização, mais 12 milhões de preço. 12 milhões. Agora está metade do preço porque incorporou. Então, também, quando você incorpora, negocia, você não vai pagar preço tão alto. Então, tem soluções. Eu vou te falar, quanto você faz compartilhamento de risco automático, criando esses centros tipo Casa dos Raros, pode não chamar ela do que quiser. Não estamos falando só nosso modelo não é o melhor do mundo. O modelo que a gente fez deu certo, mas o governo, com a condição que ele tem, pode fazer muito melhor que o nosso modelo, com a nossa expertise que a gente tem hoje. Pode melhorar mais ainda. Então, ele pode realmente fazer o compartilhamento de risco de todos os medicamentos, vai economizar milhões. Vou te falar por quê. Não apenas porque alguns medicamentos não são tão eficazes. A maioria que estão aprovados na Anvisa são eficazes e seguros. Maioria. Mas nós estamos falando de produtos biológicos, ou produtos sintéticos, mas a maioria, muitos biológicos, que quando o paciente toma, o sistema imunológico ele responde de uma forma que o medicamento, depois de um tempo, deixa de fazer o efeito esperado. Para muitas doenças de depósito. Temos aqui uma biomédica, sabe de que eu estou falando. Então, isso... hoje os médicos, a maioria do país, não param de fornecer medicamento, de escrever, não, está tomando. Mas quando você tem um centro adequado, que comprova... Não está mais fazendo efeito. Que não está mais fazendo efeito. Não adianta continuar fornecendo. Já vou dar para a criança que precisa, que vai fazer o efeito. Então dá para economizar muito dinheiro e seria justo para quem está pagando e justo para o paciente também. E para mim, não quero também que meu filho fique toda semana sendo furado várias vezes, tomando uma enzima dia todo, se não está fazendo efeito. Eu não quero isso. Eu faço o exame do meu filho, ele está em pesquisa há 6 anos mesmo, faço o exame dele para ver se está tendo a resposta certa do medicamento. Todo ano faço isso, mando para fora. Então, nós precisamos ter essa resposta para todos os pacientes. Então, o governo, se ele só senta conosco e nos escuta de uma forma construtiva, realmente querendo resolver o problema, a solução já temos. E a gente teve algum momento que isso aconteceu, Tony? Na época do Mandetta, sim. Na época do Mandetta, a gente estava indo trabalhando de uma forma fantástica, e se o Mandetta continuar o governo, a gente ia realmente ter um sucesso nesse trabalho. O Mandetta teve uma visão fantástica na área de doenças raras, na área de genética, ele fez o programa Genômica, ele foi para a Inglaterra, para o NICE, sentou com todo mundo. Até quando ele assumiu, ele me chamou para trabalhar com ele no Ministério da Saúde, mas eu não posso, né? Tem minha empresa, tem Casa Hunter. Ele foi um ministro que tinha visão. Não estou falando mal de outros ministros, cada um tem a qualidade dele, claro, tem... mas eu acho que nesse aspecto... E teve algum momento que você sentiu um maior avanço? Assim, foi nesse momento? Mandetta. Foi com Mandetta. Mandetta ia criar junto com o Denizar. Você conhece o Denizar? Conheço o Denizar. Ia criar com ele, iam criar uma agência independente. Já estava tudo certo o plano. A Conitec ia virar uma agência independente, tipo NICE. É isso que a gente precisa no país para democratizar o acesso. Hoje você pergunta ao próprio Safatli lá... Vocês já tiveram conversas com o Ministério sobre isso? Como que é a resposta hoje do Ministério nesse assunto? Eu tive 2 semanas atrás num evento no Rio Fórum, né? Eu encontrei Safatli também, foi coisa rápida, e conversei com essa decisão da STF, né, que aconteceu. Eu falei, na tua opinião, como o Conitec vai agora agir? Ele me respondeu, tem que mudar a Conitec. Então não preciso mais falar nada. Próprios gestores, o Safatli sabe o background dele, uma pessoa que entende muito, né? Uma pessoa muito preparada, que eu respeito, todo mundo conhece. Se ele mesmo falou que a Conitec precisa mudar, então não preciso falar mais nada. Concorda? Concordo. E o que está faltando para isso acontecer? Está faltando... Tá faltando uma decisão política.
Está faltando uma decisão política, uma visibilidade maior dos gestores que estão lá em cima. Tem que vir da ministra, basicamente. Basicamente. O ministro tem que apoiar isto. O ministro tem que apoiar isto. Mas para isso não apenas tem que ter plano nacional para modernizar o Sistema Único de Saúde. Eu não sou a favor de criar um nicho sem entender para onde queremos chegar. Mas aí a gente entra numa outra questão, né? Se a gente pensar que o Executivo fez todo esse trabalho também junto ao STF, justamente para a gente chegar nesse tipo de decisão, para barrar. Essa vontade política, pelo jeito, ela já não existe, né? Não, o recado não já está dado. Então, Obrigado. A gente precisaria ter a ministra conversando com a gente sobre esse tema também, né? E trazer um pouco da visão do Ministério nesse sentido. Ela não tem essa visão, infelizmente. Com todo o respeito da ministra, ela não tem essa visão. E me diz uma coisa, hoje quando a gente olha para a situação do Brasil, no governo, e que outros países você diria hoje que tem exemplos que o Brasil poderia seguir? Olha, o Brasil sempre colocou referência ao NICE. Sim. Eu não vou falar segue o alemão. O alemão é o melhor, assim, o tempo recorde em acesso. Entre o Anvisa deles até a incorporação, pactuação, 6 meses. Inglaterra, 11 meses a um ano. Tem algum país em desenvolvimento que a gente pode comparar, que tem alguma situação, algum país na América Latina? Que Argentina, Argentina, Colômbia. Colômbia, o acesso é melhor que aqui. Muito melhor que aqui. Argentina, a Associação de Pacientes participam da tomada de decisão na Conitec da Argentina. E aqui não. Não, absurdo. Aqui só sabem falar discurso. A democracia. E não sabem nada da democracia. Nada. Essa democracia para os raros ela ainda não aconteceu, não, né, Tony? Nem para os raros, nem para nada. Não sabem nem o que é o significado de democracia. Não sabem o que é o trabalho de um gestor público e por que ele está lá. Porque o gestor público, ele deve ao cidadão o respeito é receber e prestar conta para ele. Mas a agenda dele só com políticos, não com o cidadão. O país de primeiro mundo é aquele que recebe o cidadão antes do político. E a gente agora, agenda para 2025, para a gente Congresso Nacional. Encerrar. O que a gente vai, como que a Casa Hunter vai se comportar nesse período, Febraharas, Casa Hunter, o que vocês estão buscando nesse universo? E uma outra coisa que eu pedi para você, uma última palavra para os pais de pacientes com doenças raras, né? E muitos pacientes também já são adultos e descobrem a doença rara já como adultos. A gente até estava falando outro dia sobre mercado de trabalho também, sim. No universo dos raros, que é muito importante. O que eles podem esperar da Casa Hunter, de toda essa luta que você já vem construindo aqui no Brasil para 2025? Olha, nunca vamos desistir. Nunca vamos desistir. Às vezes a gente perde algumas batalhas, mas podem ter certeza que a guerra vamos ganhar. Com todos os problemas que a gente passou nos últimos 10 anos, que pode dar esperança para todos vocês e para nós, todos os avanços que a gente conseguir realizar durante esses 10 anos. E o Brasil, o único país do mundo que está criando um ecossistema para as doenças raras. Desde a pesquisa base, a pesquisa clínica, área regulatória, projetos de lei de expansão de teste do pezinho, né? Projetos de leis que a gente vai trabalhar em 2025 para garantir o acesso democrático e vamos continuar lutando com o Executivo até o fim para ter uma agência independente e com Casa dos Raros espalhada no país, vamos resgatar a dignidade de todas as pessoas com doenças raras no nosso país. Isso é a minha promessa, isso é o nosso legado, isso é a nossa guerra com cada um de vocês. Não desistam, não percam a esperança, estamos junto com vocês. Tony, muito obrigada, queria te agradecer, reiterar o convite para você participar dos próximos podcasts aqui com a gente. E hoje a gente está encerrando uma entrevista muito importante, em que a gente vai tirar daqui, provavelmente, muitas pautas para o Muito Somos Raros para a gente conversar, inclusive, em breve, com o próprio Ministério da Saúde. Obrigada, Tony. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada.